Olá pessoal, tudo bem? Itamar aqui. O batismo nas águas é obrigatório para a salvação? Devo me batizar? O que eu preciso fazer antes de me batizar? Tenho que fazer antes um curso de discipulado? Tenho que me preparar? O que eu preciso fazer? Me perguntaram isso nesta semana e me pediram para falar sobre isto. Então, fique comigo até o fim deste vídeo e veja exatamente o que a Bíblia diz a respeito do batismo nas águas. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos vídeos novos. Dá um like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo. A palavra batismo é a transliteração do grego batismo e pode ser traduzida por batizar, imergir, banhar, lavar, cobrir. A Bíblia diz que o primo de Jesus, o profeta João Batista, pregava o arrependimento dos pecados quando estava no deserto da Judéia. O povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. O próprio Jesus foi ter com ele para também ser batizado. E por quê? Em Mateus capítulo 3, versículo 15, o próprio Senhor Jesus afirma: para se cumprir toda a justiça. Jesus viu a necessidade de ser batizado, não para sepultar os seus pecados, porque ele não tinha, mas para se cumprir a justiça de Deus. E no seu batismo, ao cumprir a justiça de Deus, a Trindade estava presente. Jesus, o Filho de Deus, foi batizado dentro da água e quando ele saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e Deus Pai disse: "Este é o meu Filho amado em quem eu me alegro." Batismo significa morte, sepultamento. Em Lucas capítulo 12, versículo 50, Jesus disse: "É necessário que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se." Cristo precisava passar pelo batismo da sua morte, assim como nós precisamos passar pelo batismo para cumprir o mandamento de Jesus e demonstrar que morremos para o mundo, sepultamos os nossos pecados e nos levantamos após o batismo como uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 4, "Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com Ele na sua morte, de maneira que pelo batismo nós fomos sepultados com Ele." E para quê? Paulo responde: "Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Uma vida nova com Cristo. Todo ser humano, para ser salvo, precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar que Jesus Cristo é o único Salvador, ser batizado e viver uma vida nova com Cristo. No batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Paulo ainda diz aos Colossenses no capítulo 2, versículo 12, "Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos." Hebreus 6 e 2 diz que o batismo é uma doutrina, não é um mero costume. E em que está baseada esta doutrina? No mandamento do próprio Cristo, que afirmou em Marcos, capítulo 16, versículo 16, "Quem crer e for batizado será salvo." E em Mateus 28 e 19, onde ele ordena aos seus discípulos: "Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." O batismo é um ato simbólico de demonstração pública da fé. É doutrina, é mandamento, deve ser obedecido e deve ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas 7, 29, que todos os que ouviram a pregação de João Batista, inclusive os publicanos pecadores, e foram por ele batizados, foram justificados por Deus. Mas o versículo 30 diz que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra eles mesmos e não foram batizados. Veja mais uma vez o perigo da religiosidade sem Deus.
O próprio Cristo sentiu a necessidade e foi batizado por João Batista para cumprir a justiça de Deus. Mas os religiosos, os doutores da lei, os sabichões, os arrogantes, orgulhosos e pedantes da religião não viram necessidade e, como consequência, não foram justificados por Deus. O evangelista João, no capítulo 4, versículo 2, afirma que Jesus não batizava as pessoas, mas que esta tarefa ele deu para os seus discípulos. Em Atos 2:38, diz que é necessário arrepender-se dos seus pecados e ser batizado para receber o perdão. E a igreja primitiva batizava aqueles que recebiam de bom grado a palavra, que criam em Jesus, afirma Lucas no mesmo capítulo 2 de Atos, no versículo 41. Em Atos 8, 26 a 40, tem uma história linda na Bíblia. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai para a banda do sul, pega o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, não tem ninguém lá, está deserto. Filipe foi. De repente ele vê um homem da Etiópia, não da Etiópia atual, mas de uma região onde hoje fica o sul do Egito, ou o Sudão. Um homem castrado, eunuco, talvez por ter sido guarda do harém em algum momento, mas que agora era o mordomo Mó, o chefe dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace era um título, assim como os faraós no Egito, os Césares em Roma, o sultão na Turquia ou o Kaiser na Alemanha. A Candace que reinava nesta época era a Manitóri, entre o ano 25 e 41. Pois bem, Filipe vê este homem que está passando em sua carruagem, voltando da adoração em Jerusalém. E Filipe nota que ele está lendo a palavra de Deus. O Espírito disse a Filipe: chega mais perto e acompanha esse carro. Filipe correu para acompanhar o carro e ouviu que ele estava lendo no livro do profeta Isaías. Então Filipe lhe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? A resposta dele foi: como vou entender, sem ninguém me ensinar? E aí ele teve a humildade de pedir para Filipe subir com ele no carro e de pedir explicações sobre o que estava lendo. Então Filipe falou de Jesus para ele. A palavra penetrou no seu coração. O Espírito Santo, o mesmo que mandou Filipe para lá, tocou no coração do eunuco. E quando eles vão passando perto de uma água, o eunuco pergunta: olha a água aí, o que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe foi: nada, se você crê de todo o coração. O eunuco então diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e foi batizado por Filipe. Quando Paulo e Silas milagrosamente foram libertos da prisão por um terremoto, o carcereiro quis se matar à espada, imaginando que os presos tinham fugido. Mas Paulo disse: ei, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Quando viu isso, o carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para me salvar? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pregaram a palavra para ele e para os que estavam em sua casa. Atos 16:33 diz: logo foi batizado ele e todos os seus. Em Atos 18:8 diz assim: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. O que eu estou te explicando, para que você entenda, como Filipe explicou para o eunuco, é que a Bíblia sempre nos mostra que o requisito para ser batizado é sempre crer. Se você ainda não é batizado, o que você precisa fazer para ser salvo é: ouça o Evangelho, creia na palavra, se arrependa dos seus pecados, aceite que Jesus Cristo é o seu único Salvador, seja batizado e a partir de agora viva uma nova vida com Cristo. É por isso que o batismo precisa ser feito após uma idade em que a pessoa tenha consciência desse ato. Porque a Bíblia mostra que aqueles que vão ser batizados primeiro precisam ouvir e crer.
E as crianças? As crianças, enquanto recém-nascidas, devem ser apresentadas no templo e receber a oração da igreja, que foi o que aconteceu com Jesus, e está registrado em Lucas 2:22. Ele foi levado a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Nós somos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, mas o batismo simboliza o momento em que sepultamos os nossos pecados, que lavamos os nossos pecados. Foi a expressão que Ananias usou para dizer para o apóstolo Paulo que ele deveria ser batizado quando ele se converteu. O próprio Paulo relata isso, e Lucas registra em Atos 22:16. O apóstolo Paulo batizou algumas pessoas, mas ele não foi chamado para isso, e sim para evangelizar, conforme ele mesmo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 17. Eu também não fui chamado para batizar. Eu estou evangelizando, falando do amor de Cristo, mas te oriento, se você ainda não passou pelo batismo, procure rapidamente uma igreja e seja batizado, batizada. Gálatas 3:27 diz que quando você é batizado em Cristo, você se reveste de Cristo. Ser batizado é um mandamento que devemos cumprir. Quem crer e for batizado será salvo. Talvez você pergunte, mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz não teve tempo para ser batizado. Por isso, Cristo lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. Alguém que aceita Cristo na beira da morte e não tem tempo para se batizar, é salvo. Jesus disse, quem não crer já está condenado. Ele não disse, quem não crer e não for batizado. Para ser salvo, é crer e ser batizado se tiver tempo. Para ser condenado, basta não crer. Não perca mais tempo. Creia no Senhor Jesus e corra ser batizado. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.